Salve, salve, meu povo! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Eu sou o professor Carlos Cesaiga e vamos para a nossa pílula de história de hoje. Vamos recordar da emenda Dante de Oliveira, aquela emenda que propunha uma reforma na Constituição brasileira, a Constituição de 1967, que vigorava naquele tempo, que pretendia reformar um artigo constitucional, que dizia a antiga Constituição que a eleição presidencial deveria ser feita de forma indireta, pelo colégio eleitoral. O que o deputado Dante de Oliveira propôs com essa emenda? Justamente o contrário, que as eleições presidenciais pudessem acontecer, que elas acontecessem, melhor dizendo, pelo voto direto, a participação do povo. O povo indo às urnas, naquela época não tinha urna eletrônica, então o povo indo às urnas, marcando X na cédula do seu candidato preferencial, colocar naquelas urnas de pano e aguardar o resultado. Durante a ditadura, os presidentes eles foram eleitos pelo Congresso Nacional, o colégio eleitoral, ou seja, os parlamentares que elegiam o presidente. Para vocês terem uma ideia, a última eleição presidencial pelo voto direto, pelo povo participando antes do golpe de 64, foi antes da emenda Dante Oliveira, foi em 1960, quando Jânio Quadros foi eleito presidente. Então já tinha muito tempo que o povo não votava para presidente. Costumava-se dizer na época que a população brasileira só sabia quem seria o próximo presidente pelo radinho de pilha, porque ele não participava dessas eleições. A oposição, por exemplo, não tinha espaço para lançar candidato. Inclusive, em 1974, é bom a gente recordar disso, o Ulisses Guimarães e o Barbosa Lima Sobrinho, eles lançaram uma anticandidatura. Como a oposição não tinha esse espaço para lançar candidatos à presidência, durante a sucessão do governo Médici, em 1973, 1974, o candidato militar era o general Ernesto Geisel e o MDB, na época se chamava assim, o partido de oposição, lançou então o Ulisses Guimarães para ser o seu candidato presidencial. É claro que ele iria perder as eleições, porque naquela época era tudo carta marcada. Então, a presença do Ulisses Guimarães como anticandidato ajudou muito a oposição a se posicionar perante o povo, a denunciar a censura, denunciar a violência que estava acontecendo, a tortura, as prisões arbitrárias que a ditadura estava promovendo. O Ulisses Guimarães e o Barbosa Lima Sobrinho, eles viajaram o Brasil todo, dentro dos limites que a ditadura, entre aspas, permitia, eles davam o seu recado. Chegou um momento que o Ulisses Guimarães teve que enfrentar a polícia para poder fazer, digamos assim, a sua anticampanha. Mas em 1984 o Brasil vivia um momento mais, digamos assim, leve, se comparado com 10 anos antes. O processo de abertura política já tinha avançado muito. O presidente João Figueiredo, na época, o último general presidente da ditadura, ele já havia assinado a lei da anistia, aqueles que saíram do Brasil por conta da perseguição política puderam voltar para o Brasil. E também em 1982 nós tivemos as primeiras eleições estaduais diretas. O povo pôde votar para governador. E a oposição venceu nos principais estados. Em São Paulo foi o Franco Montoro, pelo PMDB. No Rio de Janeiro nós temos o Leonel Brizola, pelo PDT. Aqui em Goiás, o Iris Rezende foi eleito governador pelo PMDB. E em vários estados a oposição. Em Minas Gerais, o Tancredo Neves, não posso esquecer o Tancredo, Em Minas Gerais, o Tancredo Neves foi eleito governador pelo voto direto. Então, a eleição desses governadores ajudou e muito nesse processo de fim da ditadura, de redemocratização do país. E a partir do momento que o mandato do presidente João Figueiredo estava chegando
ao seu final, começou-se então a discutir uma proposta, né, de retomada das eleições presidenciais diretas. Né, o ato institucional número 5, né, o terrível AI-5, já havia sido extinto, né, em 1978, né, os exilados voltaram, eleições estaduais diretas, né, a liberdade que tinha sido cerceada, né, na época do golpe de 64 estava retomando, né, apesar da censura ainda controlar as informações, né, a censura estava começando a, a, a liberar, né, as informações, mas ela ainda vetava algumas coisas. Né? Então era um período que a democracia estava começando a retomar as suas atividades no Brasil. E é nesse momento de abertura política, que surge a proposta das eleições presidenciais de 1985 serem diretas. Né? O sucessor do presidente Figueiredo ser escolhido pelo voto popular, pelo eleitor brasileiro. Como eu disse anteriormente, fazia 24 anos que o povo brasileiro não ia às urnas escolher o seu próximo presidente. Era o Congresso, era o Colégio Eleitoral que fazia essa eleição. Então, aí que vai surgir a emenda Dante de Oliveira, que tem esse nome, né, por causa do deputado que a propôs, né, o deputado lá de Mato Grosso do Sul, melhor dizendo, o deputado Dante de Oliveira. Ele vai propor uma alteração na Constituição. Né? Naquela época, a Constituição que vigorava era a elaborada na época do governo Castelo Branco, lá atrás, o primeiro governo da ditadura, em que se dizia que as eleições presidenciais aconteceriam mediante o colégio eleitoral, né? Não mais pelo voto direto. Então, a emenda Dante de Oliveira pretendia mudar isso, mudar esse trecho da Constituição, dessa forma possibilitando a sucessão presidencial de 1985, que aconteceria em janeiro de 1985, pudesse acontecer de forma direta, participação do povo indo às urnas, tendo campanha eleitoral, né, tendo os candidatos se formando as suas chapas, né, tendo, né, a volta, né, da normalidade nas eleições. Né, inclusive, essa emenda, né, a emenda Dante Oliveira, vai motivar, né, as grandiosas manifestações das diretas já. Por isso que tem esse nome, diretas já, porque se queria as eleições presidenciais diretas já em 1985. Né, começou timidamente ali entre 1983 e 1984, né, muita gente foi às ruas, aqui em Goiânia mesmo, né, nós tivemos ali na Praça Cívica, no centro aqui da cidade, nós tivemos muitas pessoas nas ruas, né, a participação do Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, o próprio Iris Rezende, né, várias lideranças políticas, né, que desde muito tempo faziam oposição à ditadura, agora estavam, né, novamente nos palanques, né, pedindo a aprovação da emenda Dante Oliveira para que pudesse voltar às eleições presidenciais diretas, o voto direto. E, né, a votação foi marcada para o dia 25 de abril de 1984. Havia uma expectativa muito grande pela aprovação da emenda, muito por conta da própria forma como a população abraçou, né, o movimento pelas diretas já. Né? Se você vê imagens no YouTube, da televisão, né, na época, imagens de jornal, né, você vai ver que muita gente apoiou mesmo as diretas já. Né? E também muita gente foi de novo, né, às praças, às ruas. Lá em Brasília também eles se reuniram na frente ali do Palácio, ali no Congresso Nacional, né, na Praça dos Três Poderes, para acompanhar a votação. Inclusive, em várias cidades, eles montaram-se, né, um placar para marcar como cada deputado de cada estado votou, né, para deixar registrado isso, né, e também para fazer as contas, quanto faltava para ser aprovada, né, o que precisava, né, fazer aqueles números, né, para ver se a emenda iria ser aprovada.
né? E a emenda constitucional, né, para você mudar a Constituição, exige uma votação muito grande, não é uma maioria simples, né? Você precisa de muitos votos, né, para que a emenda seja aprovada. E nesse caso, na emenda da Oliveira, né, ela, além dessa pressão popular, né, a ditadura, apesar de estar enfraquecida, ainda tinha os seus instrumentos, né, de poder. E infelizmente a emenda da Oliveira não foi aprovada por apenas 22 votos. Aqui atrás está a primeira página, né, do jornal Folha de São Paulo. A nação frustrada, apesar da maioria de 298 votos, faltaram 22 para aprovar as diretas. Então é por isso que até o título diz, ó, a nação frustrada. Foi uma grande frustração, né? Se esperava a aprovação pelos congressistas da emenda da Oliveira, por conta das grandes manifestações que aconteceram pelas diretas, pelos governadores também, que eram líderes, né, que eram políticos que tinham uma experiência muito grande na política do Brasil, de articulação. Né, o Tancredo Neves era um deles, né, que vinha da política já fazia muito tempo. Então, infelizmente, a emenda da Oliveira não foi aprovada. Né, e muitas pessoas choraram, né, sentiram-se frustradas, né, porque esperavam essa aprovação. Né, seria muito bom, né, o último presidente da ditadura passar a faixa presidencial para um presidente eleito pelo povo. Né? Seria até uma forma simbólica, né, de encerrar a ditadura. Porém, não foi o que aconteceu. Né? A emenda não foi aprovada, ela foi arquivada. E o jornal, olha só, vou até rolar aqui a página, traz a listagem, não sei se está dando para ver agora daqui, ó, traz a listagem de quem votou e de quem não votou. Né? Então, e o jornal é até muito duro aqui do lado, aqui o jornal faz até um editorial muito contundente, né, defendendo as diretas e muito crítico àqueles que votaram contra, né, a emenda de Oliveira, aqueles que se ausentaram. Porque o que doeu mesmo foram os ausentes, né? Aqueles que não compareceram e não votaram na emenda, na aprovação da emenda. Então, com a derrota da emenda da Oliveira, o jeito foi fazer a sucessão do João Figueiredo pelas regras do momento, né? Que era o colégio eleitoral, o Congresso Nacional votando. Ou seja, as diretas já acabou virando diretas para depois, né? Porque o voto direto só foi retomado em 1989, após a promulgação da Constituição de 1988, que vigora até hoje no Brasil. Né? Inclusive, as eleições diretas, elas constam na nossa Constituição como uma cláusula pétrea, ou seja, não se pode alterar. Né? Você não pode fazer uma emenda constitucional para fazer o voto indireto para presidente. Né? Existem alguns artigos da nossa Constituição, como o artigo 5º, né, dos direitos fundamentais, esse artigo das eleições diretas para presidente, que você não pode mexer. É uma das garantias da democracia, o povo votar para presidente. Né? Então, nesse 25 de abril de 1984, a gente recorda, né, essa derrota da emenda da Oliveira que causou tanta tristeza para os brasileiros. Porém, em janeiro, no dia 15 de janeiro de 1985, nós tivemos eleições presidenciais indiretas, a última do Brasil, e quem venceu foi Tancredo Neves, encerrando assim o ciclo militar autoritário e dando pontapé inicial para a nova república. Certinho? Espero que vocês tenham gostado. Né? Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!